ela tem dois efeitos: o efeito da vida ou o efeito da morte. Por quê? Porque se nós não aproveitarmos a palavra que é lançada, ela pode ser jogada em qualquer campo e ela não vai valer de nada. Mas uma palavra que é lançada numa terra fértil, ela vai produzir milagres, ela vai produzir sinais e prodígios, porque nenhuma palavra que é liberada do coração de Deus, da boca de Deus, ela vai voltar vazia. Mas é aquilo que nós entendemos que nós vamos desfrutar. Se tudo aquilo que nós entendemos vai ser aquilo que nós vamos desfrutarmos, então desfruta dessa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. 1 Reis, versículo 17, versículo 7. Eu gostaria que, podem se sentar, pedir alguém para ler para mim aqui. E eu gostaria que você prestasse atenção, querido. Nós vamos ler até o 16. Eu gostaria que você prestasse atenção em cada versículo que vai ser dito aqui, para que você possa entender o que eu quero ministrar aqui nessa manhã. A luz está forte. Põe a cena. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos ao Senhor Deus por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Que nós possamos, ó Deus, ó Pai, entender e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Me usa, que me diminua e que o Senhor cresça neste lugar. Pai, não somos merecedores de nada e nem temos a capacidade, mas o Senhor, com o teu Espírito, revela tudo aquilo ao nosso coração, para que a tua igreja seja edificada e posicionada em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Queridos, Deus me deu um tema nessa mensagem, e essa mensagem, se eu fosse titular ela, seria: o milagre começa na mente. Fala, repete comigo esse tema. O milagre começa na mente. Fala de novo, para você gravar, bem forte. 1, 2, 3 e... mais uma vez. Amém. Preste atenção, querido. A Bíblia
vai dizer que o profeta Elias, ele tinha recebido uma ameaça, e dentro dessa ameaça ele tinha que fugir para alguns lugares, para algumas cidades, e aí o Senhor manda ele ir para um ribeiro, que ali ele ia mandar comida e água, e naquele lugar ele foi sustentado por um período. Os corvos levaram comida para Elias, e naquele lugar tinha um rio que sustentava Elias com água. Só que a Bíblia vai dizer que o rio secou. Aquele rio secou, e quando aquele rio secou, Elias pergunta: o que eu vou fazer agora? O que vai acontecer agora neste momento? Então o Senhor veio com uma palavra para Elias e fala assim: Elias, vai para outra cidade que eu te mandarei, e naquela cidade, lá vai ter uma viúva, e essa viúva vai te dar a você o quê? Comida, bebida. Então Elias se alegrou, Elias se festejou, e porque ele já tinha visto a mão do Senhor na vida dele, porque ele estava num ambiente que não tinha nada, e os corvos se alimentavam a ele, e tinha água, mas de repente não chovia naquele lugar, e a água secou. E agora Elias recebe uma palavra para ele ir para outra cidade, que agora uma mulher ia sustentar ele. Para pensar, quando você recebe uma notícia boa, o seu coração, a sua mente já começa a trabalhar de outra forma, sim ou não? Nossa, olha só, eu estava com fome e agora o Senhor vai enviar uma provisão, o Senhor vai enviar um milagre na minha vida. Olha só, eu estava passando fome, mas o Senhor me deu uma palavra e agora Ele me manda para uma direção. A nossa mente já começa a trabalhar com alegria, né? É quando você está precisando de um dinheiro para pagar aquela conta, e de repente o Senhor fala assim: vai na casa da irmã Mariana, que a Mariana está com dinheiro, e quando você chegar lá, vai prover, ela vai te dar esse dinheiro. E aí, você não pensa duas vezes o que você vai fazer. Opa, eu vou para lá, porque o Senhor me deu uma palavra. Mas quando você chega na casa da Mariana, ela só tem 2 gravetos. E aí, você ora e fala assim: uai, mas o Senhor me tirou de um lugar, falando que ia me dar alimento, falando que ia me dar comida, e agora eu chego na casa, só tem 2 gravetos, um pouco de farinha, um pouco de azeite. Como isso? Irmãos, preste atenção no que eu quero dizer para você. Muitas das vezes, nós estamos preocupados com o ambiente que nós estamos vivendo, mas não aquilo que Deus já declarou sobre a nossa vida. E o grande problema do milagre acontecer está não naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós acreditamos. E essa resposta para mim e para você, nós precisamos entender e amadurecer. O que você tem falado, você tem acreditado ou não? Porque o segredo não está naquilo que eu falo, porque falar, até papagaio fala, mas acreditar é para quem tem fé, e fé é a existência daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu acredito. Então, quando o Senhor fala para Elias: Elias, sai e vai para este lugar, e ali eu ordenarei uma mulher, que ela vai te dar alimento. Irmãos, eu não pensaria 2 vezes. Eu estava num deserto, e agora uma palavra do Senhor veio e falou assim: vai para aquele lugar, e aquele lugar, quando você chegar, vai ter uma mulher que vai te dar comida, vai te dar bebida, vai te dar tudo. Mas o ambiente que Elias chega é totalmente diferente daquilo que ele pensou, daquilo que ele imaginou. Então, quando Elias chega naquele lugar, ele vira para aquela mulher, e ele pede a primeira coisa àquela mulher: o quê? Água. Ele pede para aquela mulher, Sara, água. E a Bíblia vai dizer que ele falou assim: ó, traz um copo d'água para mim, mas também traz o quê? Uma jarra. Algumas Bíblias, alguma versão fala assim: traz um copo d'água e mais uma jarra. E aí aquela mulher, não era o problema a água. Por que aquela mulher tinha água?
E por que o Senhor tinha mandado Elias sair daquele lugar? Porque estava faltando água. Mas o que o Senhor tinha dito para Elias, que não ia sustentar Elias com água, mas sim com alimento, com comida. Porque tem momento na vida que Deus vai prover, vai mandar os corvos vir até a nós. Mas tem outra coisa que é nós que vamos produzir na vida de outras pessoas. E nós precisamos entender que há um tempo que o Senhor vai prover algo em nossa vida, e outro tempo é eu que preciso prover para alguém. E ali naquele momento, o Senhor proveu para Elias água, proveu comida, porque os corvos levavam comida. Agora, Elias estava dependendo de uma mulher dar a ele água, comida e bebida. E algo me chama a atenção nesse texto, que aquela mulher, ela não pensou duas vezes quando Elias mandou ela buscar água. E ela não reclamou, ela não falou nada, não murmurou. Mas quando Elias falou assim: ei, espera aí, mulher, calma aí, também traz para mim um pedaço de pão. Aí aquela mulher já o quê? Opa, espera aí. Não. Não tenho. Eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. Estou acabando agora de pegar 2 gravetos para fazer um cozido para nós, para mim e meu filho, e esperar a morte chegar. Olha só que coisa interessante, querido. Aquela mulher, ela tinha água com fartura, porque ela não reclamou. Mas quando falou na alimentação, na comida, ela não tinha quase nada para oferecer. E algo me chama a atenção aqui. Deus nunca vai multiplicar o muito. Deus sempre vai multiplicar o pouco. Porque quando há uma multiplicação no muito, há desperdício. Mas quando há multiplicação no pouco, você acredita na promessa. Você olha para o milagre e fala assim: eu preciso cuidar desse milagre. Quantos de nós, querido, quando estão vivendo uma fartura com abundância, aquele pãozinho que você comprou na segunda-feira à tarde, e você pega ele e joga ele fora na terça-feira de manhã, porque você quer comer o novo. Mas quando a gente está passando por uma dificuldade, até que pãozinho velho vira torrada, e fica gostoso, vira receita, porque a gente leva ele ao forno, passa uma manteiga, joga um orégano, nossa, fica uma. Mas na prosperidade, a gente não lembra das bolachas, a gente não lembra, né, da torradinha. E muita gente hoje, né, vai no supermercado e compra torrada hoje porque é chique. Comer com requeijão, né? Comer com uma geleia, né? Uma geleia, né? Tem gostoso, né? Assim. Mas quando a gente falamos de um milagre, o milagre nunca começa na língua, mas o milagre ele começa na mente. E o que Deus quer para mim e para você hoje, nessa manhã, é que o milagre que Deus tem na sua vida, ele não vai começar nas suas palavras, mas naquilo que você pensa, da forma que você pensa. E a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher vira para Elias e fala assim: eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Você para pensar assim: Elias, pensando e conversando com Deus: Senhor, eu estava lá no rio, o rio secou, agora o Senhor fala que uma viúva vai me sustentar, mas o ambiente, o lugar que eu estou é totalmente diferente daquilo que você falou comigo. A circunstância, o que eu estou vivendo não é a realidade,
não é a realidade aquilo que o Senhor falou. Espera aí, o Senhor falou para Elias que ia sustentar ele, mas não falou que o ambiente que Elias está seria um ambiente próspero. E às vezes eu e você, meu irmão, nós estamos preocupados com a circunstância. Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco ao Senhor, mais as lutas vêm, as dificuldades vêm. O que o Senhor está dizendo para você, querido, é: não se preocupe com o ambiente, mas se preocupa com a palavra que já foi liberada. A palavra que foi liberada é: o Senhor teu Deus proverá. Mas o grande problema está não na palavra, mas o problema está na minha mente, porque a minha mente está cauterizada com o ambiente que eu vejo, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo, as circunstâncias, porque a nossa visão está limitada à visão do Senhor. E muitas das vezes que nós nos desesperamos, por isso que muitas vezes nós reclamamos, por isso que muitas vezes nós murmuramos, muitas das vezes nós choramos. Cara, acalme-te o teu coração, mas alimente a sua mente com a fé. A palavra que o Senhor liberou para Elias é: vai ter comida, vai ter provisão. Mas a circunstância que Elias chegou não foi aquilo que Elias pensou na mente. Elias pensou que ia chegar em uma casa que a prosperidade estava com abundância. Você imagina, o Senhor me tirou de um lugar e está me levando para outro lugar, e neste lugar vai ter comida, vai ter carro zero, vai ter casa própria, naquela casa vai ter piscina, vai ter hidromassagem. O Senhor está me levando agora. O tempo, não, irmão, o Senhor não quer te dar você o conforto, o Senhor quer alimentar a sua mente, para que a sua mente fique ligada nele. Querido, preste atenção, Deus não quer mudar o ambiente, Deus quer mudar a nossa mente. Gravou isso? Deus não quer mudar o ambiente, Deus quer mudar a nossa mente. O ambiente é fácil de ser mudado. É muito fácil de fazer uma reforma no ambiente. É muito fácil ter comida na mesa. Mas o difícil é que a mente trabalhe para que essa comida esteja na mesa. É por isso que muitos de nós não acreditamos na prosperidade do Senhor, porque a nossa mente está ligada: se eu der para Deus, Deus vai me dar. Cara, nunca foi sobre isso. Deus nunca foi em você dar algo para Ele te dar. Mas pelo contrário, Deus sempre trabalhou na mente. Como que sua mente está? Por isso que Deus me deu esse tema: o milagre começa na nossa mente. O milagre começa na nossa mente. O milagre começa na nossa mente. Porque aonde eu trabalho a minha mente, o milagre vai acontecer. É por isso que a circunstância que você está vivendo paralisa você. Porque não é eu falar sobre Deus, mas eu conhecer a Deus e saber quem Ele é, que vai prover algo em minha vida. Eu posso pregar e falar de Deus porque aqui está escrito, mas o que adianta eu falar de Deus aqui que está escrito, mas se eu não viver o que está escrito? Por que a circunstância não pode parar? Por que algumas pessoas, querido, elas avançam, elas crescem, e você muitas das vezes que está aqui na igreja quarta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e não muda a sua vida? Sabe por quê? Porque sua mente não está ligada em Cristo. A sua mente está ligada no ambiente que você está vivendo, naquilo que você está vendo, naquilo que as pessoas estão promovendo para você. Mas quando você sai desse ambiente e você vê o ambiente do céu, você fala assim: ei, é a ausência da necessidade, a prosperidade de Deus é a ausência. O que eu estou sentindo falta é paz, então Deus vai dar paz. Meu irmão, quando uma pessoa da sua casa, ela está enferma, está internada, você já parou a pensar que de manhã a notícia é uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra e outro dia é outra? Você já parou a pensar nisso? Aí você começa a orar: eu vou orar,
eu vou buscar o Senhor. E aí você começa a orar. E quanto mais você ora, mais a circunstância começa a entrar em dificuldade. É Deus falando assim: você está vivendo o ambiente ou aquilo que eu já falei? O que você está acreditando? Qual é a palavra? Tem gente, irmãos, que vive tão desesperado que Deus não falou nada e ela já está preparando o caixão. Sabe, eu estava falando com um jovem essa semana, eu falei: cara, o que Deus falou para você? Pastor, ontem a pessoa me mandou uma mensagem assim: pastor, eu estou liberando já, pastor, estou liberando, porque eu não quero ver o sofrimento. Assim, cara, o que Deus falou, o que Deus falou para você, o que Deus falou para sua família. Aí ele falou assim: pastor, eu não quero ver essa pessoa sofrendo da minha família. Eu peguei e falei assim: quem te disse que ela está sofrendo? Quem está sofrendo é você, por conhecer Jesus e não acreditar que Ele pode fazer. E aí eu comecei a falar com essa pessoa e falei assim: cara, você precisa mudar a sua mente, porque o milagre só acontece quando a mente aceitou que o milagre vai acontecer. Porque milagre não se explica, milagre não tem como se explicar, milagre é só Deus que faz ele. E aí eu te pergunto para você: você está firmado naquilo que o Senhor, mas o Senhor não falou nada comigo. Espera aí, se Ele não falou nada com você, por que você está desesperando? Acalma-te o teu coração, confia no Senhor. O que Deus quer fazer não é mudar o ambiente, Deus quer mudar a sua mente. Quando Deus alcançar a sua mente, o seu coração vai produzir palavras de vitórias, porque a mente trabalha, chega até o coração, e o coração produz o que a mente determinou. E a mente falou: tudo posso naquele que me fortalece. A mente já declarou. Você sabe o que os médicos viraram e falaram para esse amigo meu? Falou assim: a cura não depende de você, a cura não depende de ninguém da sua família, a cura só depende dela. Se a mente dela acreditar na cura, o quadro dela pode ser o pior, mas o Senhor vai curar ela. Isso o médico. Olha Deus usando a pedra para falar para um crente. Olha Deus usando a mula para falar com Balaão. E às vezes você está alimentando todo dia de uma palavra, mas você não acredita nessa palavra. Ah, pastor, e se amanhã acontecer alguma coisa? Meu irmão, todas as coisas cooperam daquele que ama a Cristo. Presta atenção, se você desesperar, o Senhor vai livrar alguém da sua família da morte? Não, porque Ele tem o poder da vida e da morte. Quem define isso é Ele. Quem decide é isso, é Ele. A decisão da vida e da morte está nas mãos do Senhor. O que eu e você precisamos fazer é orar, crer e tomar posse do milagre de Deus sobre a nossa vida. Mas a circunstância nos quer nos parar, querido. A dificuldade quer nos parar. Ah, Senhor. Meu irmão, dure a palavra hoje para o seu coração. Mas tem muita gente que é covarde espiritualmente, que só busca a Deus quando está passando uma dificuldade, porque acha que Deus é um Deus que devemos adorar Ele no momento de dificuldade. Deus nunca quer que você adore na dificuldade. Deus quer que você adore nele na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na prosperidade. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: eu sei servir ao Senhor na alegria, na tristeza. Eu sei servir ao Senhor na abundância, na pobreza. Porque o coração dele não estava ligado no ambiente que ele estava vivendo, mas estava ligado em Cristo. E muitas das vezes eu e você estão ligados àquilo que Deus pode nos oferecer. Meu irmão, ninguém morre se não for permissão de Deus. Ninguém morre. Pastor, mas por que fulano da minha família morreu? Por que isso, aquilo, outro? Morreu porque era promessa de Deus, era o tempo de Deus. Mas morreu sem salvação, pastor. Então a culpa é sua por conhecer a palavra de Deus e não ter pregado a palavra.
ser negligente à palavra. Muitas das vezes, irmão, nós ficamos chorando pela dor, pela morte de uma pessoa, mas esquecemos que estão matando ela espiritualmente por não orar por ela e por não pregar a palavra para ela. E quando acontece algo, nós fazemos de vítima, choramos, íamos para redes sociais e que tanta coisa. Cara, para com isso, sai desse ambiente. Começa a cuidar da sua família hoje, para que o evangelho chegue no coração dela, para que o evangelho seja transformado hoje. Porque aquele que conhece que Jesus nunca mais vai conhecer a morte. Então para de profetizar a morte e começa a profetizar a vida. Porque se a vida alcançar o coração da sua família, ele não vai morrer, mas vai ressuscitar. Meu irmão, você já parou para pensar que quando Jesus fez o homem, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha só, às vezes você nunca parou a pensar nisso. Se o Senhor criou eu e você, a imagem dele, a semelhança dele, então todas as características de Jesus estão em o quê? Em mim. Eu te falo para você, preste atenção. Jesus morreu, sim ou não? Sim. Mas o que aconteceu ao terceiro dia? Ressuscitou. Então quer dizer o quê? Se eu morrer amanhã, eu me pareço com ele. Eu sou a imagem e semelhança dele. Então tudo aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer, porque para mim não é a morte aqui, mas é a morte espiritual. Irmãos, você precisa amadurecer. Você precisa crescer no ambiente. O que Deus quis fazer com Elias é que Elias crescesse, esticasse Elias, para que Elias não vivesse dependente da circunstância. Então o Senhor começa a esticar Elias, porque tinha uma promessa que Elias tinha falado que não ia o quê? Chover. Não vai chover. Através da minha palavra não vai chover. Você para pensar. Um homem toma a decisão de falar que não vai chover naqueles dias. E a primeira coisa que ele pede para aquela mulher é o quê? Água. Pede água. Porque ele tinha caminhado para um deserto, um calor intenso, e ele teve o quê? Sede. E quando ele teve sede, aquela mulher teve água para dar a ele. E aí a Bíblia vai dizer que aquela mulher fala para Elias: Elias, eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. E aquela mulher então obedece. Ela fala assim, então Elias fala o quê? O Senhor Deus mandou. É a palavra forte. O Senhor Deus falou. Põe o versículo 10 para mim, fazendo favor. 17, 10. Olha só, querido. Nós precisamos ficar ligados no que a palavra do Senhor está dizendo. O que está escrito ali, E Elias foi o quê? E Elias foi Foi até onde? Sarepta. E o que aconteceu? Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva. Quando chegou na porta da cidade, ele encontrou o quê? Uma viúva. Uma viúva. Que estava colhendo gravetos. Que estava colhendo o quê? Irmãos, era tão difícil, é tão difícil, que se você não prestar atenção, olha só, continua o texto. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Pode me trazer um pouco de água. E o quê? Em uma jarra. Em uma jarra. Então quer dizer o quê? Ele pediu pouco, mas ao mesmo tempo ele se expressou. Porque um pouco pode ser um copo. Mas ali ele falou assim, não. Eu quero um pouco, mas com o quê? Com abundância. Olha só. Você pode trazer para mim um pouco d'água, mas traga também no quê? Em uma jarra. Continua o texto. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga-me também um pedaço de pão.
Pode ir. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa. Quantos gravetos? 2. Irmão, 2 gravetos dá para cozinhar? Não. Não, 2 gravetos. A Bíblia fala que é 2 o quê? Gravetos. A primeira coisa que Elias estava preocupado não era com o ambiente, mas se tinha vasilhas. Porque a primeira coisa que Elias pede é um pouco de água e para trazer uma jarra. A segunda coisa que aquela mulher entrega o segredo, o que ela fala? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. O que ela tinha? Só um punhado de farinha em um cântaro. Só um punhado de farinha em um cântaro. Em um cântaro, em uma vasilha. Só tem um pouco em um cântaro, numa vasilha. E um punhado de azeite em uma botija. E o quê? Um punhado de azeite em uma botija. Pega isso aqui. A multiplicação, o milagre aconteceu na vida daquela mulher. Não foi ela falando que ela não tinha pão, mas foi falando que ela tinha. O que Deus quer fazer na nossa vida não é saber qual a dificuldade que você tem, mas o que você tem para Ele fazer milagre. Porque quando aquela mulher vira e fala: eu tenho jarra, eu tenho um cântaro, eu tenho uma botija, então o Senhor fala para Elias: ali tem como fazer milagre. Aleluia, aleluia. Porque não é sobre a comida, mas é o que você tem. Porque quando você tem vasilha, você pode receber. Se você não tem ambiente para receber algo, Deus nunca vai te entregar algo. Você não está entendendo, querido? Vou terminar minha mensagem aqui que você não entendeu não. Você não está entendendo. Porque se você entender, você não ficava calado não. Eu vou encerrar minha mensagem. Se você quiser, você escuta ela a partir da noite. Fica de pé. Deus só vai fazer milagre, irmãos, quem tem algo. Deus nunca vai fazer algo na vida de ninguém se você não tem algo para colocar ambiente. Se o ambiente que você está é um ambiente que você está produzindo só palavras de negatividade, Deus nunca vai prover. Mas se você tem vasilhas, Ele vai produzir. Pai, nós te louvamos, te adoramos, ó Senhor Deus, por esse ambiente, um ambiente de cura. Pai, eu pensei em desistir, eu pensei, meu Pai, parar com tudo, mas o Senhor, aquela mulher, querido, aquela mulher, ela poderia ter desistido de tudo, ela poderia ter parado, mas ela olhou e falou assim: ei, o profeta está dizendo: Tu és meu Salvador, Senhor. Aquela mulher acreditou na palavra profética. Aquela mulher acreditou na palavra profética. E aquela mulher não deixou Jesus para trás. Não deixou o profeta. Preste atenção aqui, querido. Quero encerrar. Se você continuar o texto, todas as vezes que Deus provia naquela mulher, acontecia algo de desgraça. Você sabe o que aconteceu com aquela mulher depois, sabe? Depois que Deus proveu, Deus fez tudo na vida dela. A Bíblia vai dizer que o filho dela passa mal e morre. Então Elias pega aquela criança, leva para o lugar que ele estava o quê? Dormindo. E faz o quê? Ora. E a Bíblia fala que aquela criança ressuscita. Então não é nunca sobre o ambiente. Não é nunca sobre o que está acontecendo na sua vida. O que Deus queria fazer na vida daquela mulher é mudar a mentalidade daquela mulher. E ela falou assim, ó: o que Deus quer é mudar a sua mentalidade, mulher. Porque o Senhor me trouxe para este lugar.
o Senhor me trouxe para esse ambiente para declarar sobre sua vida que o ambiente que você está vivendo não é a circunstância que você vai viver. O que você está vivendo hoje, querido, a dor que você está sentindo hoje, a dificuldade que você está sentindo hoje, às vezes a enfermidade na vida de alguém, às vezes a circunstância que você está... O que Deus quer alimentar a sua fé. Deus quer saber se você vai desesperar ou se você vai confiar nele. Mas isso não começa na boca, mas começa porque o milagre, ele começa na mente. O milagre começa na mente. O milagre é na mente. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos ao Senhor neste momento por essa palavra. Tu és o nosso tudo. Pode faltar tudo, mas a tua presença não pode faltar na nossa vida, não pode faltar na nossa mente, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Queridos, neste momento nós vamos se preparar para tomar a ceia, participar do corpo e do sangue de Cristo. E você tira esse momento para você falar com o Senhor. Às vezes você chegou aqui pensando em desistir de tudo, pensando em parar com tudo, mas o Senhor está dizendo para você: não pare, não desiste. Trabalhe a sua mente, que a sua mente possa ser fortalecida, para que o milagre aconteça sobre sua casa, sobre a sua família. Que as nossas mentes, Senhor, comece a produzir milagre. Que a nossa mente, Senhor, comece a produzir, meu Pai, cura. Que a nossa mente, Senhor, possa produzir, meu Pai, sinais e prodígios. Mesmo que a circunstância faça em nós parar, mas a nossa mente vai produzir milagre. Pai, nós te louvamos. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, nossos erros. Nós humilhamos diante de Ti, Senhor, para Te servir, para Te adorar. Que assim seja. Amém. Em nome de Jesus, o diácono vai passar, servir a ceia. E neste momento, você vai erguer para os céus este cálice. Vai erguer para os céus este pão. E eu gostaria que você escutasse essa canção novamente. E que você fechasse os seus olhos. E com seus olhos fechados, você levar seu pensamento até o trono da graça. Quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou. És o meu tudo, Ele é teu tudo, querido. lugar seguro. É nesse lugar que você precisa estar, nele. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Erga para os céus este cálice, este pão, e fala com o Senhor neste momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por este pão, te agradecemos, Senhor, por este cálice. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os pecados da tua igreja, Senhor, dos teus filhos. Pai, nós precisamos, ó Deus, nessa manhã compreender e entender que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que transforma. E o Senhor, Deus, falou que nós vamos fazer isso toda vez que comeres e beberes em memória do Senhor. E hoje, nessa manhã, está aqui este cálice, está aqui este pão, Pai.
E nós te apresentamos e consagramos diante do seu altar. Pai, pedimos, Senhor, meu Deus, Pai, que quando nós comemos este pão e beber deste suco de uva, que nós sejamos transformados pelo poder da Tua palavra. E nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos comei e bebei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. Tira um momento para você adorar o Senhor, para você falar para Ele, agradecer a Ele. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Por te amar, és o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar você ricamente, sua casa, sua família. Nós, domingo que vem, nós não teremos o nosso culto pela manhã, porque é o nosso face a face. Então nós não teremos o culto pela manhã, só teremos o culto à noite. E quero convidar você para que você participe desse momento de celebração que nós teremos aqui. Será um momento ímpar na nossa vida, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos uma grande live, né, para todo o Brasil. O pastor Mário de Oliveira vai estar ministrando a live. Vou mandar no grupo da igreja e você entra lá no link, participa em nome de Jesus. Pega para mim lá, pastora Vanessa Urbani. Sexta-feira agora, querido, dia 15, nós iremos ter um momento aqui muito especial na nossa igreja. Nós teremos aqui uma grande vigília, uma vigília regional, uma vigília que Deus colocou no coração do pastor Manuel. Serão 14 vigílias na região. Cada sexta-feira será em uma igreja. Sexta-feira passada foi a igreja do pastor Márcio. E sexta-feira agora que vem será na nossa igreja. Esses aqui são alguns alvos de oração e que nós vamos estar aqui ministrando. Vai ser bênção. Vai estar com todos os pastores aqui da região. Então eu quero convidar você para participar com a gente dessa vigília. Será às 10 horas. Provavelmente a gente sempre está fazendo 1h10, 1h15, né? Já teve gente que terminou com 1 hora exata. Mas o nosso objetivo é orar por esses alvos, orar pela nossa nação, orar pelo nosso Brasil, orar por cada família, orar por cada coisa. Então, você é o nosso convidado para estar aqui em nome de Jesus, amém? E esse banner vai estar aqui na nossa igreja para ser divulgado. Então, venha para cá, sabe? Não marca nenhum compromisso. Nós vamos estar aqui nesse momento aqui, esperando toda a região. Vai ser bênção, como sexta-feira foi bênção lá na nossa igreja, na região lá, do pastor Márcio. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente no nosso coração. Cada vigília tem sido um pastor que tem pregado diferente, né? Então aí a gente não sabe quem vai estar pregando aqui. Pode ser, quase o pastor falou, pode ser alguém da equipe pastoral, pode ser alguém. O louvor vai ser da nossa igreja, duas canções e depois a sequência em nome de Jesus, amém? Então vem para cá, vai ser bênção em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Mais alguma coisa? Tem algum pai que está aqui que não vai voltar à noite? Não, todos que eu estou vendo aqui vai voltar à noite. Amém? Todos estão aqui, vamos. Todos, todos. Amém? Então nós vamos fazer homenagem à noite para os pais, amém? Então você pai, mas vamos orar, né? Pelo menos para você que está aqui, você vai receber 2 orações, amém? Vamos ficar de pé os pais aí, quero orar para os pais aí. E à noite, pode? Vai deixar tudo à noite, melhor, deixar à noite. Vamos só orar pelos pais. Você que é pai, estende sua mão aí. Pai, eu abençoo a vida dos pais nessa manhã. Pai, este homem, esse provedor, que o Senhor haja provisão, Pai, na vida deste homem.
sobre essa casa, sobre essa família. Pai, que o Senhor entra com o teu governo em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, saúde e prosperidade em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Você que vai adorar o Senhor com o seu dízimo, a sua oferta, sai do seu lugar. Vem para este altar, vem celebrando, vem adorando ao Senhor. Vem glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecendo, Deus, por cada vida que está aqui, por cada dizimista, por cada ofertante, meu Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Deus, meu Pai, que haja provisão na vida deste homem, na vida dessa mulher, deste jovem, dessa criança. Nós declaramos que os céus sejam abertos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu consagro os dízimos e as ofertas em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém e amém. Você que vai fazer isso para essa manhã, pode sair do seu lugar. Amém? Fique de pé. Queremos adorar o Senhor. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Deus, por essa semana que o Senhor vai nos dar, Pai. Uma semana de vitória, uma semana de conquista. Deus, nós repreendemos toda a ação do inimigo e declaramos, Pai, que o céu seja aberto sobre a Tua igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. E eu te espero a sua igreja nessa manhã, com o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho e a doce com o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e sempre. Vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.